Bom dia, meus irmãos e amigos do canal, que a graça de Deus possa te abençoar hoje e sempre. Já estamos iniciando a nossa semana, o primeiro dia da semana já se iniciou com a presença do nosso Senhor Deus. Espero que Deus possa te abençoar nesse dia, que possa ser um dia repleto de paz, saúde. E se caso não for, que você tenha fé e ânimo e sabedoria para resolver os problemas os quais irão aparecer. Amém? Hoje nós vamos encerrar o estudo bíblico, falando sobre ofertar um ato de adoração. Amanhã, se Deus permitir, nós iremos recapitular tudo que nós aprendemos. Eu convido a você a ser um inscrito no canal, que você possa compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas, para que você também possa estar ajudando na pregação do Evangelho. E eu peço também que você dê o seu comentário. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Nos dê entendimento da Tua palavra nessa manhã de primeiro dia da semana. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e lhe agradeço, meu Deus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia define um percentual de nossa oferta. A Bíblia fala de um valor definido que você tem que estar ofertando. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. A minha Bíblia já está aberta e o texto diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Meus irmãos, a Bíblia não define, mas você tem que contribuir conforme o que você tem recebido, conforme o teu coração está disposto a dar ao Senhor Deus. Dá ao Senhor Deus assim, dá para a sua causa, né? Não é dar para Deus. Deus não precisa de dinheiro. E nós precisamos ainda mais das bênçãos dele. Então nós temos que ser grato e ser generoso. Nós temos que oferecer ao Senhor a proporção que tiver proposto em nosso coração. Eu devolvo 10% dos dízimos, de toda a minha renda. Tudo que entra eu tiro 10%. Se entra 10, eu tiro R$1 para Deus. Se entra 100, eu tiro 10. Só que eu fiz um pacto com Deus. De acordo com o meu dízimo, o valor que for o meu dízimo, eu oferto 10% do que entra no dízimo. Aí é o seguinte, quanto mais eu for abençoado, quanto mais eu vou ofertar. Se eu devolver R$200 de dízimo, eu devolvo 20 de oferta. Se eu devolver R$1.000 de dízimo, eu devolvo 100 de oferta. E assim eu vou seguir na minha vida até Jesus Cristo voltar, procurando ser fiel e obediente à tua palavra. E você também pode ser dessa mesma forma. Amém? Qual deve ser a motivação para nós estarmos ofertando? Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 13, 1-3. Olha o que o texto diz. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu não tenha ainda que eu tenha o tamanho da fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E João capítulo 3, versículo 16, está pedindo para ler aqui, é um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, qual deve ser a motivação para você estar ofertando? Você tem que amar a Deus e você também tem que ter amor. Quando você ama a Deus, você procura ser fiel a Deus. Você procura ser obediente a Deus. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Que Deus possa te abençoar, que você possa ser um dizimista e um ofertante amoroso e fiel. Deus, ele não precisa enriquecer, Deus não precisa de dinheiro, mas a sua causa precisa, a sua obra precisa ir avante.
Você não precisa ser reconhecido que você é generoso. Não, você não precisa. Você precisa ser fiel a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te proteger. Amanhã, se Deus quiser, no segundo dia da semana, nós iremos recapitular esse estudo bíblico e depois nós vamos começar novamente como identificar a igreja verdadeira. No meio de tantas denominações, ou seja, religiões que existem no mundo, existe uma igreja verdadeira, existe uma igreja com qualidades que a palavra de Deus especifica. Amém? Eu convido você a orar e vamos fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela paz, pela saúde. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que vai ver este vídeo. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço e lhe agradeço, meu Deus. Amém.